Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e a espiritualidade maior que dirige esta casa, nos inspirem, nos abençoem e transformem este nosso encontro em mais uma ceia espiritual. Que o pão do Evangelho seja novamente multiplicado e distribuído a todos nós aqui presentes. O nosso tema de hoje é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Será que quando nós fazemos o culto do Evangelho em nossa casa, Jesus comparece? Como está a nossa fé a respeito disso? Ou será que nós duvidamos da presença dele? Ou achamos que não merecemos a presença de Jesus? Será que Jesus escolhe casas para comparecer? Será que ele não comparece nas ocas, nas choças, nas palhoças, nos barracos, nas casas, nos apartamentos, nas mansões ou nos palácios? Tenho certeza que ele comparece. E nós podemos extrair disso das próprias palavras do Cristo, quando ele passou entre nós. E nós vamos ler alguns trechos aqui para dizer a vocês como foi escrito, de que é uma realidade. Porque nós precisamos adquirir a fé que a doutrina espírita propõe, que é a fé raciocinada. Ou seja, fazer as coisas com consciência, sabendo que aquilo é verdadeiro. Porque quando nós vamos nos despertando para a honestidade, nós somos honestos primeiro conosco mesmo. E quando nós conquistamos essa virtude da honestidade, se nós não formos honestos, isso nos perturba profundamente. Por isso que a honestidade deve atender primeiro a nossa própria consciência, para que vivamos em paz. Mas vamos lá. Nós dissemos que Jesus comparece, sim, em todas as casas, em todos os lugares, e são palavras dele, que nós vamos ler, e que se encontra lá em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, e consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. E Jesus afirmou o seguinte: onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Vamos examinar o texto. Ele começa dizendo assim: onde quer que se encontrem. O que significa essa frase? Em qualquer lugar. Significa exatamente isso. Em qualquer lugar. E aí, não precisa ser nem na casa. Pode ser debaixo do abacateiro, da laranjeira, pode ser até numa praça, pode ser no nosso terreiro, no nosso quintal. Porque é isso que afirma Jesus. Onde quer que se encontrem
2 ou 3 pessoas. Isso é muito significativo, porque durante muito tempo nós cultivamos aquela ideia, aquela crença, de que para que possamos orar, precisamos ir a um templo religioso. Às vezes imaginávamos até mais que deveríamos ir próximo ao altar, nos ajoelhar, porque ali é a casa de Deus. A casa de Deus é o universo. E o nosso planeta, podemos dizer, é a casa de Jesus. E ele atende a todos nós. Então vamos novamente ao texto. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas, e aqui ele diz 2, ele começa com 2, com o mínimo, né? Porque é reunião. Para ser reunião precisa ter pelo menos 2. Veja como é sábio esse ensinamento de Jesus. Ele vai no mínimo. Onde quer que se encontre 2 ou 3. Esse 3 poderíamos botar uma reticência. Quantas forem? A partir de 2. Ele diz, reunidas em meu nome. Isso também é significativo. Porque reunirmos-nos em nome do Cristo é nos reunir para o bem. Para fazer o bem. Para exercitar o amor. Para externalizar o amor que já tem em nós. Isso é que é reunir em nome do Cristo. E prosseguir. Em meu nome, eu com elas estarei. Ele não disse talvez eu esteja, né? Ele disse que estará. Aí vai depender da nossa fé. Eu costumo dizer, quando nós vamos a qualquer reunião da casa espírita, aqui está falando em qualquer lugar, nós vamos nos encontrar com Cristo. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Mas Ele também estará em qualquer outro templo religioso, porque Ele aqui não faz diferenciação. Mais ainda, como dissemos, em qualquer lugar que nos reunamos em nome dEle, Ele estará entre nós. Bem, se alguém ainda não acredita nisso, não tem problema. A doutrina espírita, nesse ponto, é profundamente consoladora. Vai dizer, olha, se você ainda não tem essa fé, tudo bem. Mas é certo que você irá adquirir. Porque nenhuma ovelha se perderá, disse o Cristo. O destino de todos os filhos de Deus é um só. A perfeição. O reino dos céus. A felicidade. Por mais que nós tenhamos nos equivocado, tenhamos errado em nossa vida aqui na terra. Porque o amor de Deus, a sua sabedoria e o seu poder possuem remédio para eliminar qualquer enfermidade espiritual dos seus filhos. Não existe doença sem cura. Não existe. Pode existir temporariamente entre nós, aqui na Terra, pela aplicação da ciência humana, mas da ciência de Deus, não. Por isso que foi dito aqui, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando chega a hora de cessar, cessa. Simplesmente desaparece. Muito bem. Vocês sabiam qual é a instituição humana mais importante da Terra? Será que é o templo religioso? As igrejas, os centros espíritas, o Estado? Será que não seria o Estado a instituição mais importante? Emmanuel fala sobre este assunto aqui no livro Vida e Sexo, capítulo 2,
que tem como título Família. E olha o que Emmanuel nos fala. Ele diz assim: de todas as associações existentes na Terra, de todas as associações, ou seja, de todos os institutos sociais que existem na Terra, excetuando naturalmente a humanidade. Ele fala, põe fora somente a própria humanidade, que é também uma associação humana estabelecida no plano espiritual. Porque a nossa humanidade é uma família. Compreende? Ele fala, excetuando naturalmente a humanidade. Nenhuma, talvez, disse ele, mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Muitas vezes nós não damos muito valor. A família, Emmanuel está dizendo que é a instituição mais importante do planeta. Mais importante. Daí nós vamos compreendendo também a importância do culto do Evangelho no lar. Olha, é na família que se realiza, na sua maior expressão, a lei da reencarnação. É ou não é? É uma lei extraordinária para nós que necessitamos reencarnar. Bem, se a família é a instituição mais importante da Terra, qual seria a missão mais importante da Terra? Naturalmente que é a de mãe. Hoje é o dia das mães, né? A missão de mãe é a maior missão que um ser humano pode exercer aqui na Terra, porque ela é a célula mater da família. E nos dizem mais os espíritos que dentro da família é onde o amor é exercido com a maior pureza, com a maior grandeza, com a maior profundidade, exatamente por meio da mãe. Porque a mãe gera o filho dentro dela própria. Depois, durante algum tempo, ela alimenta o filho com o próprio corpo, através da amamentação. E de um modo geral, o amor de mãe é puro, principalmente com relação aos filhos. A mãe seria capaz de se sacrificar plenamente pelo filho. A mãe, quando vê o filhinho de meses com febre alta, doente, se ela pudesse, certamente ela tiraria a doença do filho e colocaria nela. Porque o amor de mãe é um amor puro, sem nenhum interesse. Porque quando a gente fala no amor dos casais, ainda tem interesse de um pelo outro, corresponder, não é assim? Mas no caso do amor de mãe, não. Ela só quer o bem do seu filho. Então, vamos lembrar disso. Ser mãe é mais importante do que ser uma rainha, uma presidenta, uma senadora, uma deputada. Qualquer função aqui na Terra não chega aos pés da missão de mãe, da missão materna. E com isso nós vamos compreendendo a importância do culto do Evangelho no lar, dentro dessa instituição que está acima das próprias instituições religiosas. Mas o culto do Evangelho no lar, ele é voltado para a família que ali habita. Não é isso? Mas
Será que nós já perguntamos quem é que compõe a nossa família dentro de casa? São apenas os encarnados? Talvez ainda não tenhamos refletido sobre isso. Não, de modo algum. Todos que convivem em nossa casa constituem a nossa família. E nós temos vários espíritos que comungam conosco o dia a dia da nossa casa. E muitos a gente nem percebe que eles estão ali conosco. E às vezes nós não percebemos nenhum deles em nossa casa. Quais seriam os espíritos que frequentam o nosso lar? Primeiramente, nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que está nos acompanhando passo a passo. Mas nós temos também os espíritos familiares, espíritos desencarnados. Quem seriam? Seriam espíritos que já caminharam conosco por milênios em nosso passado e que estão ligados a nós, que têm interesse por nós. Os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos que os espíritos familiares, eles nem sempre são espíritos com um grau de evolução mais adiantado. São como nós, necessitados como nós. Têm todo interesse, mas muitas vezes não podem fazer quase nada por nós, porque não tem conhecimento. É como aqui na Terra. Nosso filho adoece, mas nós não somos médicos. O que a gente faz? Corre para o hospital, né? Para buscar auxílio. O plano espiritual é do mesmo modo. Os nossos espíritos familiares, que nos prezam, estão ali com a intenção de nos ajudar, muitas vezes eles não têm o conhecimento. As obras de André Luiz mostram muito isso. Espíritos que saem atrás de equipes de trabalhadores do plano espiritual para socorrer alguém que está enfermo na casa, que está passando por um processo obsessivo. Então vejam que eles são de grande utilidade. Embora não tendo conhecimento para resolver, buscam o auxílio de quem possam. Existe também que convivem conosco os chamados espíritos afins. O que é o espírito afim? É aquele que simpatiza conosco. Os espíritos falam, olha, os espíritos afins podem ser bons ou maus. Pode cultivar o virtude ou o vício. Espírito afim é aquele que gosta do que nós gostamos. Se eu sou uma pessoa que cultivo vícios, os meus espíritos afins serão aqueles que também cultivam os vícios. Estarão lá comigo. E é muito comum isso, a espiritualidade mostra vários vícios, seja do álcool, do cigarro, de outras substâncias. O espírito às vezes desencarna com dependência química. E eles querem satisfazer os seus vícios. O que eles fazem? Procuram alguém aqui encarnado que cultiva esses vícios e passa a conviver com essas pessoas, seja onde elas andam, seja em casa, seja fora de casa. Ainda temos, além dos espíritos, que vejam, nós, de um modo geral, nós já temos algumas virtudes e alguns vícios. Então, os espíritos afins, que cultivam as virtudes que nós já cultivamos, também eles estão ali conosco, em nossa casa, em sintonia conosco. Porque os que cultivam a virtude sentem feliz quando veem e compartilham de uma virtude praticada. O irmão vicioso, o espírito vicioso, sente prazer. Eles, inclusive, induzem as pessoas, por exemplo, que cultivam o vício do álcool, às vezes está em casa, aí dá aquela vontade de ir ao boteco. Às vezes é a influenciação. Compreende isso? Nós temos ainda os espíritos inimigos.
os espíritos maus, mal intencionados, que são adversários nossos do passado, por uma razão ou por outra, na nossa longa caminhada, que estão ali querendo nos obsidiar, vingar muitas vezes. Então o culto do Evangelho no lar, ele serve para todos, para os encarnados e para os desencarnados que convivem conosco em nossos lares. Muito bem. Quantas vezes nós devemos fazer o culto do Evangelho em nossa casa? Qual o período? A gente ouve às vezes que é uma vez por semana, né? Muitos falam uma vez por semana. Mas, depois nós vamos voltar a esse assunto. Vamos pegar um outro ponto aqui, que eu, na verdade, não me lembrei na hora, mas nós vamos resgatar, porque, veja, nós acabamos de dizer que nós temos vários espíritos que convivem conosco em nossa casa. Muita gente acha que os espíritos ficam nas casas abandonadas, no cemitério, né? A gente tem até medo de passar no cemitério, porque acha que lá está cheio de espíritos. Equívoco. A doutrina nos ensina que os espíritos gostam de locais habitados. Antigamente, eles não diziam que eles ficavam nos shoppings, não, mas hoje em dia eu diria. Porque tem shopping. Vocês acham que o espírito vai gostar de local ermo? Raramente isso acontece. Ocorre de fato. Um espírito muito sofredor, às vezes apegado à sua casinha, ele não quer sair dali, não sabe que desencarnou, fica preso, mas isso é exceção. A regra é os espíritos conviverem que tem pessoas. Hoje em dia, se você for ao shopping e conseguisse aí um raio-x dos espíritos, você ia ver a quantidade de espíritos. É muito maior do que os encarnados. Sabia disso? A nossa casa está sempre cheia de espíritos. Ah, mas isso não é dó da gente. Não. Se até agora você não desencarnou com a presença deles, não será a partir de agora. Continua normalmente. Mas é bom que tenhamos consciência disso. Percebe? Então veja, aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão emblemática, mas muito contundente. É a questão 459. Ela é pequena, mas eu vou ler. Eu gosto de ler para que tenhamos acesso ao texto, como ele foi escrito. É uma pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade. Ele pergunta o seguinte: os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele não é de Kardec. A gente tinha aquela ideia assim, que dizia que nós temos o anjo da guarda, que nos incita a fazer o bem, mas tínhamos o capeta, que mandava a gente fazer o mal. Então tinha essa dicotomia aí. Era um e o outro o tempo todo, um tentando nos ajudar e o outro nos atentar, como dizia. Muito bem. Mas aí Kardec, mais preciso, como foi dito aqui, no aspecto de pesquisa científica, ele pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, ele quer saber a certeza. Perguntando para quem está no plano espiritual. Para o Espírito de Verdade. Sabe quem é o Espírito de Verdade? É o Espírito Santo, que a gente ouve falar aí em outras religiões. É a mesma entidade. Não muda nada. Espírito Santo, Espírito de Verdade, Paráclito, está tudo lá na própria Bíblia. São João usa esses termos todos, talvez até para facilitar aqui a nossa compreensão e não sejamos exclusivos. Na doutrina espírita, o Espírito Santo preferiu usar o termo Espírito de Verdade. Inclusive, ele assina o livro dos Espíritos e várias mensagens que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou repetir a pergunta: os Espíritos influem em nossos atos, em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta: muito mais do que imaginais. Ele afirma: muito mais do que você pensa. Influi muito mais do que você pensa. E ele continua, ele esclarece agora: pois frequentemente são eles
que vos dirigem frequentemente, ou seja, constantemente. São os Espíritos que nos dirigem. Os bons nos conduzindo para o bem e os Espíritos enfermos, infantis, às vezes odiosos, maliciosos, enganadores. Tem os Espíritos enganadores que produzem a fascinação. Eles usam o chamado 171 aqui no nosso Código Penal para ficar enganando o tempo todo. Então veja, afirmando aqui que de um modo geral são os Espíritos que nos dirigem. Nós acabamos de dizer que a nossa casa é cheia de Espíritos. Os Espíritos bons, nosso anjo da guarda, o Espírito protetor, né? Nossos Espíritos familiares, que têm ligações conosco, que viveram conosco em outras reencarnações, têm apreço, que estão ligados a nós, inclusive pelas afinidades também. Alguns foram, por exemplo, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos netos, que quando reencarnam, eles ficam de olho e torcendo, tentando ajudar, para que tenhamos sucesso aqui durante a nossa passada. Pois bem, mas vamos então àquele tema. O teu Evangelho no lar, ele deve ser feito em qual período? Quantas vezes por semana, por exemplo? Nós falamos, existe uma prática de fazer uma vez por semana. Mas nós vamos a André Luiz, nesse livrinho aqui, Conduta Espírita, que é um livro fantástico. E vem falar sobre como deve ser a conduta do espírita em diversos temas, em diversas circunstâncias, como profissionais, como membros da família, como políticos, como pregadores. Praticamente ele esgota. E aqui nós trouxemos o tema no lar. O que ele diz? Ele diz assim, ao menos uma vez por semana. Entendeu? Ao menos uma vez por semana, ou seja, é o mínimo. Ah, mas eu já faço, tá bom. Se você se contenta em fazer uma vez por semana, ótimo. André Luiz já deixou claro para a gente. Ao menos uma vez por semana. Ah, mas tem que fazer mais de uma vez? Nossa! Quantas horas a gente tem todo dia para usar? 24, né? O culto não precisa ser longo. Ele tem que ser natural. Gastar o tempo que estivermos, vamos dizer assim, dispostos, interessados em dialogar, em ler, refletir. Se for só 10 minutos, não é pecado. Não tem nada errado. Às vezes, não estão inspirados para falar, mas só de fazer a prece inicial, as leituras, ler o Evangelho, uma obra de Emmanuel, quem sabe uma questão do Livro dos Espíritos, tudo isso já modifica o nosso ambiente familiar. Mas então André Luiz fala, olha, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que coparticipam da fé. Essa expressãozinha também é muito importante. Fazer o culto com aqueles que compartilham da fé espírita conosco na nossa casa. Porque existem casas, famílias, que têm, por exemplo, 2 espíritas, 2 evangélicos, 3 católicos e às vezes um ateu. Não é? E aí a gente pergunta, como é que faz? André Luiz ensina. Claro que pode reunir todos os membros da família, evidentemente, se estiverem dispostos. Porque, observe um detalhe, se eu for participar do culto do Evangelho no lar,
censurando o que está sendo lido, não concordando, eu não contribuo. Compreendem isso? Porque o que sai do nosso coração, do nosso sentimento, vai para a nossa mente, aqui é processado e vira ondas mentais, que começam a ocupar o espaço da nossa casa. Na hora de um culto do Evangelho no lar, é como se acendêssemos uma fogueira dentro da nossa casa. E vem aquele clarão. Fogueira de pensamentos, de sentimentos. Dá para compreender isso? Se eu estiver dentro do culto do Evangelho no lar, deslocado, ou censurando, não concordando, essas vibrações minhas prejudicarão a pureza das vibrações que devem existir dentro do culto do Evangelho no lar. Mas tem um detalhe também. Nós precisamos ter cuidado de não censurar do outro lado. É muito comum, por exemplo, você faz o culto do Evangelho no lar há muitos anos, aí os filhos crescem e tem uns que não aparecem. Eu tenho um compromisso, vou encontrar com a namorada, e não sei o quê, e cada um dá uma desculpa. Nós não podemos ficar chateados com eles, por isso. Temos que ter indulgência. E sabe por quê? Porque se a gente ficar chateado, como eu disse, com raiva, o que nós vamos emitir, gente? Não é a raiva? É a chateação? É o que nós vamos emitir para o nosso filho, que não está lá. Por isso que não é tão fácil cultivar e praticar as virtudes. Precisamos compreender isso, que é assim que funciona. É desse modo que funciona. O cristão não vai conseguir nem fazer uma prece pelo filho ou por outra pessoa da família. Estão compreendendo? Por isso que André Luiz diz assim, olha, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho no lar, com todos aqueles que lhe compartilham ou participam da fé, ou seja, que têm a nossa mesma fé. Pode acontecer também de termos uma visita em casa, né? Convida a visita, sim, a gente convida. Mas se ela disser assim, olha, estou afim, porque tem, não tem? Ainda mais irmãos de outras religiões que não conhecem a doutrina, que têm uma visão equivocada da doutrina, e ainda existe muito isso, até porque isso é pregado. E o que acontece? Isso eu não quero. Se ela não quer, você fala, então você fica aí, pode assistir a televisão, vamos fazer no quarto, você procura ser o dono da casa, procura o local mais apropriado, mas também não fique com raiva dessa criatura. Que às vezes a gente, naquele afã de querer levar a verdade para os outros, é natural. Todo mundo tem esse desejo. Quando descobre uma verdade, fica louco para contar para os outros. Isso é natural. Porque Jesus, inclusive, ensinou, não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Isso é natural, a gente querer levar o outro a verdade que nos faz bem, que nos liberta. Isso é absolutamente natural. E aí a pessoa não quer. Se nós ficarmos com raiva, magoados, decepcionados, não só vamos vibrar negativamente contra essa pessoa, mas o próprio ambiente onde nós estejamos vai estar como saturado dessa energia negativa. Compreendem isso? Isso é relevante. A gente saber disso e se aquietar. Nós não já sabemos que o destino de todos nós é o mesmo? É a perfeição? Que não tem como a gente dar errado? Não tem. Os espíritos de luz que já conquistaram no raciocínio e no sentimento essa verdade, eles não ficam nervosos com seu parente, com um amigo que esteja descaminhado, não. Eles semeiam bem e sabem que a semente do bem nunca morre. É eterna. Que um dia a semente que você semeou, por mais insignificante que seja,
até menor que a do grão da mostarda, um dia ela germina. Vai germinar com toda certeza. O bem não se perde. E nós fazemos o bem com perdão, com indulgência, com tolerância. Precisamos ver os nossos irmãos do ponto de vista da moralidade, da religiosidade, como a gente vê uma criança. Por exemplo, uma criancinha pequenina, que ainda não sabe sequer o ABC. A gente fica com raiva dela, porque ela não sabe o ABC. Não teria o menor sentido, né? Porque nós entendemos isso. Nesse mesmo aspecto está na questão moral. Foi por isso que Jesus, quando estava já na cruz, nos seus últimos instantes aqui na terra, como encarnado, ele levanta o olhar para o alto e proclama: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque não é o fato de ser adulto ou de ocupar cargo importante aqui na terra que o Espírito seja um Espírito de luz, de modo algum. Até porque nós sabemos que os grandes cargos dentro da humanidade são conquistados, vamos dizer assim, numa luta terrível, muitas vezes sanguinolenta, difamadora, não é assim? Jesus não entrou nesse tipo de luta. E esse foi um grande equívoco de Judas, né? Judas achou que Jesus deveria assumir, vamos dizer assim, a administração humana da terra. Mas ele disse a Pilatos: olha, meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. É do mundo espiritual. Então, onde é esse processo? Então ele diz assim, ó, estudando a verdade que está na doutrina, e a doutrina veio para trazer a verdade. Alguém pode contestar. Quem quiser tem a total liberdade. Mas quem disse que a missão da doutrina espírita é ensinar a verdade foi o Cristo, não foi? Está lá na Bíblia. O Consolador viria para ensinar toda a verdade, relembrar o que ele ensinou, e por isso a doutrina espírita é focada no Evangelho de Jesus, e para nos consolar. Porque a verdade consola. A verdade liberta, como disse o Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de quê, gente? Liberta do medo, da insegurança, liberta do preconceito, liberta do ódio, da inveja. Vocês sabiam que a inveja é um dos piores vícios? A inveja é muito engraçada, porque ela causa sofrimento a quem cultiva. Por isso que existe aquele provérbio popular que diz assim: ó, o fulano está morrendo de inveja. Ou seja, sofrendo por inveja. Mas continua invejando, porque é uma doença, é uma enfermidade. Vocês compreendem? Então ele continua dizendo assim, ó, estudando a verdade, e irradiando o bem, irradiar o bem, é desejar o bem com todas as forças da nossa alma, com toda a sinceridade do nosso espírito. Que é o que Jesus diz: reunirem-se em meu nome. É isso. E André Luiz reproduz isso com outras palavras, trazendo para o culto. Então, estudando a verdade e irradiando o bem através de preces. Meus irmãos, foi dito aqui. Para nós hoje a prece é um instrumento que Deus criou para que possamos manter contato com Ele, quando a gente quiser, quando a gente desejar. Hoje, com a tecnologia humana, nós já percebemos que isso é possível. Hoje nós mantemos contato com pessoas em toda parte do planeta, com um celularzinho, né? E vendo ainda à nossa frente, não é assim? Algum tempo atrás, nós iríamos duvidar, né, Zé Luiz, que poderia fazer isso sem fio. Como é que pode, rapaz? Sem fio não funciona, não. Pensava assim. Hoje, ninguém questiona, já nasce sabendo, só usa.
Ele prossegue aqui. A prece e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. E o André Luiz, ele conclui esse trechozinho dizendo assim, olha, quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa o Evangelho do Cristo. Nosso tempo está esgotando. Alguém pergunta assim, mas quem pintou esse tal de culto do Evangelho no lar? Isso deve ser coisa do Espiritismo. Ninguém parece ter culto do Evangelho no lar. Você sabe quem foi? Que fez o primeiro culto do Evangelho no lar na Terra? Foi Jesus. Está escrito nesse livrinho aqui, olha. Jesus no lar. Escrito pelo Espírito Neo Lúcio, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier. E aqui nesse livro eles narram os 50 cultos do Evangelho no lar, feitos com a presença física de Jesus na casinha de Pedro. Pedro morava pertinho, às margens do lago da Galileia, do mar de Genezaré, como é chamado também. Neo Lúcio conta que certa noite, foi uma noite esplendorosa, fantástica. Diz que a lua emitia um clarão tão grande que parecia um sol, que a noite tinha desaparecido. Parecia o sol do meio-dia. Tanto que as aves chegaram a levantar. Estavam nos galhos das árvores, dormindo, e pensaram que já é de dia. Começaram a voar, com aquela luz intensa. O céu borrifado de estrelas cintilantes. Pareciam até que estavam coladas umas nas outras. As águas do lago de Genezaré se acalmaram, ficaram serenas. E quando se olhava para as águas do lago, se via o céu, porque refletia a imagem do firmamento dentro das águas. Jesus estava a observar essa festa da natureza. E os seus apóstolos estavam lá dentro de casa. E de repente, diz que a conversa foi desandando, tomando um rumo não muito adequado, não muito fraterno. E quando Jesus interferiu, entrou e disse: que tal fazermos uma leitura dos pergaminhos? E Pedro notou que Jesus estava interferindo, porque estava começando aquela discussão, com os olhos marejados. Olhou para Jesus e disse: mestre, faça conforme o Senhor deseja. Jesus então pegou os pergaminhos, que na época eram escritos nos pergaminhos, e começou a ler textos do Velho Testamento e a comentar na casinha de Pedro. E Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, sua casa será um templo do Pai aqui na terra, repetindo o culto do Evangelho no lar. Que Jesus nos abençoe.